Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei, ao certo, do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Assim começa Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. E como dizemos na última entrevista com o professor Cadu, e recebo aqui novamente na casa de Astério o professor Cadu, para retomarmos de onde paramos, e, se eu não me engano, paramos exatamente na parte biográfica em que Dostoiévski estava situado ali, ou prestes a escrever Memórias do Subsolo. Cadu, seja bem-vindo mais uma vez, que bom ter você aqui, e vamos retomar nosso papo, nossa conversa, e falar de um assunto que o pessoal já tem me cobrado, e por conta de uma gripe muito forte, depois o professor Cadu também caiu de gripe, aí nós fizemos uma pausa até maior do que gostaríamos, mas estamos retornando. Então, Cadu, obrigado aí pela volta à casa. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um livro tão especial da minha vida quanto o Memória do Subsolo. É um prazer à parte poder falar mais uma vez sobre esse livro. E você estava mencionando a parte biográfica, né, da última vez, e nós paramos nesse momento da escrita de Memórias do Subsolo, e você gostaria de situar o livro, ou já entrar direto nele e falar da estrutura? Como é que você prefere começar aí o nosso papo? Vamos pegar o link dessa parte biográfica que a gente suspendeu justamente no Memória do Subsolo. O Memória do Subsolo ele representa um momento importante, bem marcante na carreira do Dostoiévski, porque representa uma crise essencial, talvez a mais intensa de toda a vida dele. É interessante fazer uma comparação com o livro anterior, o Recordações da Casa dos Mortos, porque apesar de descrever uma experiência trágica e naturalmente traumática, que foi a experiência de encarceramento e trabalhos forçados, o Recordações da Casa dos Mortos era um livro que, no fim das contas, soava otimista, trazia uma mensagem de esperança, principalmente com a questão da liberdade, uma esperança de libertação e de dias melhores. Apesar de relatar essa experiência trágica, ele traz essa mensagem de esperança para o leitor. O Memória Subsolo já é praticamente o contrário. O Dostoiévski, talvez até porque ele tenha se frustrado com essas esperanças que ele nutriu durante o período de encarceramento. Esse afã de liberdade acabou se frustrando, provavelmente, um pouco. Com críticas muito duras, não no caso Recordações da Casa dos Mortos, mas na maioria das tentativas dele, tanto no campo jornalístico, nos veículos que ele tentou criar junto com o irmão, quanto nas obras, críticas muito duras, né, vindas da intelectualidade russa. Na última entrevista, cheguei a citar o exemplo de um crítico famoso na época, o Dobroliubov, que declarou a sentença de morte literária do Dostoiévski. Ele tinha problemas financeiros com essas empreitadas jornalísticas, o irmão, que, em geral, davam errado. E problemas financeiros foram uma constante na vida do Dostoiévski, né? Além disso, ele também recebia críticas muito incisivas com relação ao posicionamento político dele, que mudou consideravelmente depois dessa experiência de encarceramento. Ele foi preso por conta de
atividades subversivas contra a autocracia czarista, e depois de ter comutado a sua pena de morte para pena de encarceramento e trabalhos forçados na Sibéria, ele saiu ele saiu da prisão com ele foi preso, depois teve aquele serviço militar, 5 anos de serviço militar compulsório ainda. Ele voltou para Petersburgo com alguma simpatia pelo czar, com mais simpatia pelo czar, e a questão também da reconversão religiosa dele, da segunda conversão, né? Que, aos olhos dos radicais, que começavam a aumentar em número cada vez mais nesses anos 1860, era um sinal de obscurantismo incontestável. Então, além disso, como ele relata nas próprias correspondências, muitos problemas conjugais com a primeira mulher. Ele falou para vários amigos que não estava vivendo um momento bom no casamento, que não estava feliz no casamento. E a mulher, isso já desde que ele se casou com ela, né? A mulher tinha um problema de saúde grave, ela era tuberculosa, era tísica. O estado de saúde dela começou a se agravar muito rapidamente, e ele escreveu o Memória Subsolo praticamente no leito de morte da primeira mulher. Então, e tem essa relação que é bem interessante, que o Chestov fala, o comentarista, o Lev Chestov, filósofo existencialista russo, sobre o Memória Subsolo, que ele fala que o Dostoiévski, enquanto estava escrevendo Memória Subsolo, ele recebeu a visita do Anjo da Morte. E realmente é um momento que, simbolicamente, representa a morte de todos os seus tinha a experiência de morte direta, né? A experiência de morte da primeira mulher, que veio, de fato, a falecer, mas também, e talvez principalmente, a morte de todos esses antigos ideais do Dostoiévski, que se transformaram durante esse período de prisão e ainda não estavam muito bem estabelecidos em relação à postura do Dostoiévski na segunda fase, ali, que se inicia nos grandes romances, a partir do Crime e Castigo. Esse é um momento intermediário, e um momento em que ele estava ainda meio perdido, e assim experimenta essa crise existencial bastante intensa. Essa crise existencial representa um momento de morte simbólica na carreira do Dostoiévski, porque, além da experiência de morte direta da primeira mulher, também tem a questão da morte de todos os ideais, e ainda não havia novos ideais para colocar no lugar. Então é um momento meio de limbo. Acho que é uma boa expressão na carreira do Dostoiévski. É um momento intermediário, e essa angústia, até mais do que isso, esse desespero fica bem claro no teor do Memória Subsolo, tanto na forma, no estilo da novela, quanto do conteúdo. Apesar de que seria, obviamente, uma leitura ingênua confundir o narrador, o protagonista do Memória Subsolo, com o próprio Dostoiévski. Mas também seria igualmente ingênuo dissociar de todo. O Memória Subsolo ele tem uma característica interessante que não tem nos outros livros. Ele fez questão, tem uma pequena nota do autor, antes de começar a novela, em que ele faz questão de estabelecer que se trata de um tipo genérico e fictício do personagem, o narrador, personagem, que ele vai descrever como um paradoxalista. Então isso leva minimamente a pensar, né, por que o Dostoiévski fez questão de enunciar essa dissociação do personagem com a sua própria figura. Nos leva a crer naturalmente que ele refletia mais não só a personalidade, como o momento do Dostoiévski. Eu costumo comparar o Memória Subsolo com o êxtase místico,
embora seja um êxtase místico meio às avessas, mas o Memória do Subsolo seria uma espécie de ápice do êxtase místico, e os romances posteriores seriam uma lembrança, às vezes meio vaga, às vezes nem tanto, desse êxtase. Entende? O conteúdo do livro não só forneceu o material e as questões essenciais que seriam aprofundadas nas próximas obras. Nessa novela, ele desenvolve, ele formula as principais questões que viriam a ser aprofundadas nas próximas obras, nos seus grandes romances, mas de uma forma mais sintética, visto até o tamanho da obra, né? Que é bem mais sintética do que os grandes romances, de uma forma, ao mesmo tempo, mais sintética, mas também mais concentrada. Cadu, você mencionou é, esse anúncio que o Dostoiévski faz antes de iniciar o livro, não sei se como epígrafe, dizendo que o autor ele é imaginário, não se trata de um autor real. No entanto, ele representa o espírito de uma época. Ele vai tratar do tempo recente. Ali ele chega a dizer, né, o que pretendi foi apresentar ao público de modo mais evidente que o habitual um dos caracteres de um tempo ainda recente. E é estranho, né, pensar ali no século em que Dostoiévski escreve, que o autor abra o livro dizendo que o que está em jogo ali é algo fictício, mas ao mesmo tempo tem essa consideração que isso que é fictício, que é imaginário, representa o tempo recente. Como é que a gente pode entender isso? E o livro tem esse tom memorialístico, confessional, né? Ele desenvolve, em termos de gênero literário, ele desenvolve o principal gênero que o Dostoiévski desenvolveu, o seu gênero literário preferido, é o gênero da confissão, que tem diretamente a ver com a própria confissão em termos religiosos, né? Tanto, tanto a confissão, o sacramento mesmo da confissão, quanto os livros confessionais de santos, né? Poderia ser lido dessa forma. E em relação à questão do tempo, da linha temporal do romance, que é dividida em duas partes. Ele ao contrário, né? O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é um monólogo que se passa no presente, em que ele estava escrevendo, né? Nos anos 1860, e a segunda parte que se passa 20 anos antes, né? Nos anos 1840. E essas duas partes se espelham, né? Na primeira parte, que é o monólogo, no final, ele anuncia que vai contar uma história, que vai relatar uma história que dialoga diretamente com esse monólogo e até o explica, né? Explica as suas ideias. Então ele tá fazendo basicamente um panorama da sociedade russa, da parte mais intelectualizada da sociedade russa, tanto nos anos 1840, muito influenciado pelo romantismo, e nos anos 1860 influenciado pelas ideias radicais, principalmente do Tchernchevsky, que é o autor do Que Fazer, que era o livro de cabeceira do Lenin, que também, posteriormente, escreveu um livro homônimo, chamado Que Fazer. Então o personagem ele vai ser, através da paródia, também um recurso clássico, um dos recursos preferidos explorados pelo Dostoiévski. Através da paródia, ele vai fazer com que o personagem seja interlocutor de forma um tanto satírica, embora não seja uma sátira tão aparente, tá ligado com aquela ideia de sério cômico desenvolvido pelo Bakhtin. É uma comicidade, é um aspecto satírico que não salta à vista, mas que não deixa de estar presente. E isso já é uma característica da paródia também. Ele vai estar dialogando de forma
parodística com esses dois momentos da Rússia, da vida intelectual russa, né? Dos anos 1840 e 1860. E em relação à paródia, eu diria que uma das grandes inspirações para o Dostoiévski nesse livro foi o Don Quixote. A gente já falou na parte da biografia dessa predileção que o Dostoiévski tinha sobre o Don Quixote, em relação ao Don Quixote. Ele chegou a falar, se ele fosse perguntado um dia, no juízo final, ele fosse perguntado o que ele aprendeu da vida, ele mostraria o Don Quixote. Mas não só na parte conteúdo, mas na parte estilística, principalmente no uso da paródia, pensando que o Don Quixote é uma paródia de romance e cavalaria. Na segunda parte do livro, ele faz isso de maneira praticamente idêntica, só que com o temário romântico. Assim como o Don Quixote era o antípoda do cavaleiro, mas ao mesmo tempo ele queria imitar. Ele era nesse aspecto ele é um anti-herói, né? Ele era um antípoda do cavaleiro, mas também queria mimetizar, queria imitar o cavaleiro, o cavaleiro em todas as suas posturas e as suas aventuras que ele lia nos romances de cavalaria. É uma paródia, uma sátira dos livros de cavalaria. No Memórias do Subsolo isso acontece também. Na segunda parte, na parte da novela, especificamente, o personagem deseja incorporar todos os maneirismos do temário romântico daquela época, por exemplo, a obsessão pelos duelos e um dos temas prediletos do romantismo, que era o tema da regeneração da prostituta, que vai aparecer na relação do protagonista com a prostituta Lisa, e que ele acaba invertendo, né? Ele não só não regenera, não só salva a prostituta, como ainda humilha, né? Ainda a espezinha. É interessante, inclusive, que esse tema da regeneração da prostituta, ele vem da época do romantismo, mas ele permanece no imaginário popular, né? A gente vê filmes hollywoodianos, anos 80, tipo Uma Linda Mulher, ainda tratam especificamente esse tema, né? Ele também foi desenvolvido aqui no romantismo do Brasil, né? Por exemplo, com o Zé de Alencar, com o Lucila. Então, o personagem ele assume esse comportamento livresco, que inclusive é até observado pela prostituta. A prostituta tem um papel interessante, apesar da personalidade dela não ser muito desenvolvida, ela é um personagem meio genérico, mas ela tem uma função análoga à da criança no conto do Hans Christian Andersen, que aponta a nudez do rei, né? Diz que o rei está nu. Ela é a única que percebe essa artificialidade na fala do homem do subsolo. Em um determinado momento, ela diz: mas você fala de modo estranho, parece que está lendo um livro. Ela percebe essa ausência de personalidade dele e essa vontade intensa de mimetizar os comportamentos dos personagens do temário romântico. E tem essa característica também que o aproxima Don Quixote, né? O fato de os dois serem anti-heróis. Mas ele é anti-herói de uma forma diferente, né? O Don Quixote era um anti-herói, a gente pode dizer que ele era um anti-herói idealista, um anti-herói bastante íntegro, mas ele era o antípoda do cavaleiro, né? Enquanto o cavaleiro realizava as proezas, ele fazia tudo ao contrário, né? Ele era bastante atrapalhado, e o que dava um ar cômico às cenas. E enquanto o anti-heroísmo do Homem do Subsolo é um pouco diferente, um outro tipo de anti-herói bem clássico na literatura, que também é espanhol, esse vem desde o século XVI, é o pícaro, do gênero picaresco, que é aquele personagem que geralmente vinha de camadas mais baixas, né, da sociedade, de estratos mais baixos, e ascendia através de pequenos golpes, pequenas trapaças. Mas tanto o Pícaro como Don Quixote,
eles se revelavam bastante simpáticos ao leitor. O leitor torce pelo, pelo Don Quixote e pelo Pícaro, enquanto essa é uma observação do George Steiner, que é um bom crítico do Dostoiévski. Ele fala, enquanto o anti-herói Pícaro, até o próprio Don Quixote, ele incentiva a simpatia dos leitores, o Homem de Subsolo, com o Homem de Subsolo, Dostoiévski inaugura um novo tipo de anti-herói na literatura. Um sujeito que tem prazer de se intitular como abjeto. E não só prazer de se intitular como abjeto, como um certo prazer e uma certa obsessão de ser visto como abjeto pelo leitor, pelo interlocutor imaginário, que ele dialoga durante todo o livro, né? E de onde viria esse espírito bilioso do personagem? Ele, como eu abri aqui o episódio de hoje, né, lendo o início do livro, ele já se auto-intitula um homem doente. De onde que viria essa doença? É fruto de um fato? Ou é algo sarcástico? É algo irônico? Você disse que tem esse prazer de o personagem de se mostrar dessa forma, de se auto-intitular uma pessoa vil e querer fazer valer essa imagem dele perante o público. Tem uma relação interessante até com o título. O subsolo em russo é podpoli, que significa não exatamente subsolo, subterrâneo, mas principalmente atividade subversiva. O Boris Schneiderman, o tradutor dessa edição, fala sobre isso no prefácio e faz um apontamento interessante, que o livro é ainda mais subversivo quando a gente percebe que a subversão do personagem não tem nada de política, não está relacionada à atividade política. Seria uma subversividade, uma subversão no campo do espírito, no campo das ideias. Então, toda essa ironia do personagem vem do fato dele não só ser um outsider, dele se considerar um outsider, como de uma vontade mesmo de se apartear do restante da sociedade, que ele vai citar em diversos momentos, né, como homens de ação, homens de bem, e se afirmar pela diferença de uma forma um tanto agressiva. E em primeiro lugar, agressiva consigo mesmo, né? Ele, da mesma forma que ele não poupa os interlocutores imaginários, ele, para começar, ele não se poupa. Assim, poucos livros narrados em primeira pessoa, o narrador se xinga e se avilta tanto quanto o Homem do Subsolo. E outro ponto interessante é que ele parece ter um orgulho das suas próprias contradições, né? E o livro é todo, principalmente a parte do monólogo, a primeira parte, é toda pontuada de contradições. Ele fala uma coisa, 2 linhas depois ele se contradiz e vai nesse fluxo, né? É um fluxo bastante frenético, tanto é que tem uma parte que pede para parar um pouco e tomar ar. Vai de um modo e tem esse elemento muito subversivo. Eu falei, é uma espécie de veneno concentrado, né? Eu podia associar com um vidro de nitroglicerina. E acho que esse é um dos motivos também que atraiu tanto Nietzsche, né? O Nietzsche era ficcionado por esse livro. Isso é citado também no prefácio, que o Nietzsche diz que descobriu esse livro por acaso numa livraria e quando começou a ler foi uma gratíssima surpresa, porque ele não conhecia Dostoiévski, ainda não era muito conhecido na Europa Ocidental nessa época. Ele disse que começou a ler o livro e reconheceu nele imediatamente a voz do sangue. Posteriormente, ele também diria que o Dostoiévski é o único psicólogo que tinha algo a ensinar a ele. E outra relação com Nietzsche, que também tem no prefácio, é uma fala do Máximo Gorki, um autor russo bem famoso, de passagem do século XIX, século XX, que se tornou um autor revolucionário depois, né?
meio que porta-voz do regime comunista, mas ele faz essa relação também, ele diz que, talvez até um pouco exagerado, ele diz que todo Nietzsche já está no Memória Subsolo, e que ele considera o Nietzsche até um pouco mais grosseiro do que o Dostoiévski, que ali as principais ideias do Nietzsche já estão todas concentradas no Memória Subsolo. Uma apreciação comum do livro é fazer essa relação, né, é fazer essa relação do Dostoiévski como um precursor da psicologia moderna, né? Da psicologia profunda, né? Tanto da psicanálise quanto da psicologia analítica, né? Um precursor do inconsciente, tanto que o subsolo ele pode ser entendido como uma metáfora do inconsciente. Não são poucas as leituras que associam o subsolo como uma metáfora do inconsciente, com todas as suas contradições, né? Em oposição àquela rigidez, né, racional, né, da consciência, um polo mais apolíneo do indivíduo. O inconsciente é totalmente dionisíaco, né? O inconsciente representa um fluxo bem errático e controverso de conteúdos, né? Essa relação do subsolo com o inconsciente foi bastante realizada, principalmente por críticos que seguiam essa linha mais psicanalítica, né? Uma linha que foi bem popular no século XX. E é interessante que sob uma ótica filosófica, que é a ótica do Chestov, ele observa o subsolo como uma metáfora da caverna do Platão. Essa relação com o inconsciente é bem interessante, principalmente na primeira parte do monólogo, e é bastante vanguardista em termos literários, porque o Dostoiévski ele utiliza o fluxo de consciência, que não era muito comum na época, né? Ele que não era muito comum, que não era vão muito além, né? Ele foi o precursor do uso do fluxo de consciência, que viria a ser uma das marcas da literatura do século XX, né? Então ele foi não só o precursor da psicologia moderna, como também foi o precursor da literatura do século XX. Eu sempre gosto de observar isso, é impressionante que mesmo em comparação com com os nomes mais destacados da literatura russa, com os maiores gênios, tanto do passado, em relação à época que o livro foi escrito, né, como Gogol e Pushkin, escritores que escreviam 20, 30 anos antes, parece que houve uma passagem de séculos disso para Memória Subsolo e na comparação também com o que os escritores contemporâneos escreviam, né? Por exemplo, o Tolstói era muito, em termos especificamente literários, o Tolstói, por exemplo, era muito mais conservador que o Dostoiévski, né? Tolstói, na primeira fase da carreira, optou pelo gênero um dos gêneros mais conservadores tinham, que é o romance histórico, né? Enquanto que o Dostoiévski nesse aspecto foi absolutamente vanguardista, né? Ele é além de inaugurar esse novo tipo de anti-herói, ele inaugurou um novo gênero, né? Que autores como Proust, Joyce, no século posterior, iriam desenvolver e levar mais longe. E uma curiosidade aqui, esses autores que você acabou de citar com certeza conheciam Dostoiévski, reconheceram nele um, uma influência? O Proust gostava muito de Dostoiévski. O Joyce, eu não sei dizer. Um outro autor que ele influenciou bastante, que foi uma das principais inspirações, é o Kafka, principalmente nesses livros mais curtos, nesses contos fantásticos, novelas fantásticas. O Kafka bebeu muito dessa fonte, e isso assumido também. Em relação em relação à crítica à razão, é bem marcante no livro
ao ponto do Chestov dizer, de uma forma meio polêmica, que não é o livro do Kant, né? Mas esse livro, Memória do Subsolo, que é a verdadeira crítica à razão, né? Que a crítica à razão do Kant, na verdade, é mais uma apologia do que uma crítica. Que a crítica à razão, de fato, quem teve coragem de fazer foi o Dostoiévski, com Memória do Subsolo. Mas tem uma referência de paródia que eu acho que é importante conhecer para a leitura do livro. Não é essencial, mas é importante, que é esse diálogo com as ideias do Tchernyshevsky, né? Principalmente com a ideia de egoísmo racional. A ideia de egoísmo racional é basicamente que o indivíduo ele devia ser egoísta, deveria zelar primeiro pelos próprios interesses para, reconhecendo o que é bom para si, ele pudesse futuramente projetar para os outros. Ele aponta justamente essa falácia, né? Que é meio difícil. É como se você plantasse arroz e esperasse colher vagem, ou alguma outra coisa completamente diferente, né? De onde que o altruísmo pode nascer do egoísmo, né? Em que momento um egoísmo inicial poderia se transformar em altruísmo em algum outro momento. E um tópico que é muito importante em relação às ideias do Tchernyshevsky é essa parte determinista e de negação absoluta da liberdade do indivíduo. Isso foi algo que, sendo que a gente já falou um pouco sobre isso, né? O tema, inclusive esse é o objeto da minha tese, né? O estudo do problema da liberdade, Dostoiévski, né? Sabendo como o problema da liberdade era caro a Dostoiévski, né? Tinha um valor praticamente sagrado, né? Bastante ligado à sua concepção cristã. Para ele, a negação da liberdade, a negação do livre-arbítrio soou como a pior das ofensas, né? E tem essa parte em que o Homem do Subsolo diz que se recusa a considerar o indivíduo como uma tecla de piano, né? Retomando a parte da contradição, Cadu, é, e a crítica à razão, parece que há um trecho icônico, e eu sei que você trouxe para ler aí para a gente comentar. Você gostaria de fazê-lo agora? Com todo prazer. As dignas formigas começaram pelo formigueiro e certamente acabarão por ele, o que confere grande honra à sua constância e caráter positivo. Mas o homem é uma criatura volúvel e pouco atraente, e talvez, a exemplo do enxadrista, ame apenas o processo de atingir o objetivo, e não o próprio objetivo. E quem sabe, não se pode garantir, mas talvez todo o objetivo sobre a Terra, aquele para o qual tende a humanidade, consistam unicamente nesta continuidade do processo de atingir o objetivo, ou, em outras palavras, na própria vida, e não exatamente no objetivo, o qual naturalmente não deve ser outra coisa senão que 2 e 2 são 4, isto é, uma fórmula. Mas, na realidade, 2 e 2 não são mais a vida, meus senhores, mas o começo da morte. Pelo menos o homem sempre temeu, de certo modo, este 2 e 2 são 4, e eu temo até agora. Suponhamos que o homem não faça outra coisa senão procurar esses 2 e 2 são 4. Ele atravessa os oceanos a nado, sacrifica a vida nesta busca. Mas quando a encontrá-lo realmente, juro por Deus, tem medo. Bem que ele sente, uma vez encontrado isto, não haverá mais o que procurar. Operários que terminam uma tarefa com certeza recebem dinheiro e vão ao botequim, acabando no distrito policial. Bem, aí estão ocupações para uma semana. Mas o homem, para onde irá? Percebe-se nele constantemente algo de inábil toda vez que atinge tais objetivos. Ele ama o ato de alcançar, mas alcançar de fato nem sempre. E isto, está claro, é ridículo ao extremo. Numa palavra, o homem está arranjado de modo cômico. Em tudo isto, provavelmente há um trocadilho. Mas 2 e 2 são 4 é, apesar de tudo, algo totalmente insuportável. 2 e 2 são 4 constitui, a meu ver, simplesmente uma impertinência. 2 e 2 foi feito um peralvilho, atravessado no vosso caminho, as mãos das cadeiras cuspindo. Estou de acordo em que 2 e 2 são uma coisa admirável,
Mas se é para elogiar tudo, então 2 e 2 são 5, também constitui, às vezes, uma coisinha muito simpática. Não foi à toa que o Memória do Subsolo foi muito admirado pelos filósofos existenciais russos. Os dois que eu tenho mais acesso e gosto muito das leituras de Dostoiévski, que são o Lev Shestov e o Nikolai Berdyaev, eles eles entendem o Memória do Subsolo como um tratado de filosofia essencial muito muito potente e que acusa, que pega na ferida dessa utopia, dessa utopia racional, né? De uma reificação absoluta da razão, é, mesmo ao preço, mesmo ao preço de uma negação da experiência. Então, que como bom filósofo essencial, o que o narrador, que o homem do subsolo vai fazer, o homem do subsolo, ele faz uma defesa desesperada e apaixonada pela experiência e pela liberdade em toda sua dimensão caótica e arbitrária, em oposição a um mundo organizado, ao mundo da razão, que é um mundo organizado que ele aponta como uma ficção. Ou seja, não é preciso uma certa sutileza para fazer a interpretação. Não é, e ela se torna mais irônica pelo fato do Dostoiévski ser engenheiro de formação, né? Ele está, de alguma forma, se vingando aí da matemática. Mas uma interpretação mais sutil revela que não é uma crítica diretamente à matemática, que a matemática tem validade enquanto matemática, mas restrita ao campo da matemática, a esse campo abstrato, que a tentativa de projetar esse campo abstrato na vida, na experiência, vai significar sempre uma falsificação da experiência. As leis da matemática valem para a matemática, mas não valem para a experiência. 2 mais 2 são 4, existem num mundo ideal abstrato onde tudo é organizado. Na experiência, que se revela a contragosto dos racionalistas, quase sempre caótica e arbitrária, 2 mais 2 quase nunca, nunca praticamente são 4. É mais fácil observar o 2 mais 2 sendo 5 ou qualquer outro número. Ou seja, não existe uma previsibilidade na experiência. Por mais que o indivíduo racional ele tem essa neurose de organização, quando ele se depara com a experiência, ele tem que lidar com essa incerteza e não pode recorrer a teorias, a sistemas que só funcionam restritos. A leitura do Berdyaev é bem interessante por ele ser um filósofo, a obra filosófica dele ser bem centrada nesse problema da liberdade. E essa é uma advertência que eu sempre faço aos leitores do Memória Subsolo. Curiosamente, vários leitores não conseguem suportar a bile, o veneno do Homem do Subsolo e largam o livro muito rápido. E eu acho uma pena, ainda que o livro, embora o livro ele seja bastante famoso dentro da obra do Dostoiévski, eu acho que ele eu acho que ele nunca ainda não encontrou a atenção devida. Na época em que ele foi lançado, ele foi incrivelmente ignorado. Ele foi praticamente ignorado, passou completamente desapercebido. E de alguma forma ele passa desapercebido até hoje. E para a filosofia acadêmica, que valoriza mais esse aspecto conceitual, naturalmente vai ter um preconceito de entender esse livro como um tratado de filosofia essencial. Obviamente que não se deve esquecer que o propósito do livro principal é literário, mas é possível, e o Dostoiévski é a prova maior disso, é bem possível, até provável, se produzir pensamentos, produzir filosofia a partir de literatura. Eu faço também essa advertência que isso funciona um pouco como obstáculo para os leitores, né?
para que tentem ao máximo não julgar o personagem e, pelo contrário, até fazer um esforço e tentar se identificar com ele. Porque o que a gente observa é um retrato da condição humana, só que muito exagerado, só que muito hiperbolizado, né? Levado ao paroxismo. Mas se a gente for observar com um pouco mais de atenção, é como se ele estivesse submetendo a condição humana a uma lente de aumento, né? Fazendo uma analogia com o livro do Nietzsche, é até demasiado humano, é humano demais. E justamente por isso que boa parte dos leitores pode achar tão abjeto, né? Que às vezes é difícil a gente se relacionar com a nossa própria sombra, né? Esses elementos sombrios da personalidade humana são muito amplificados. Mas, ao mesmo tempo, o Nikolai Berdyaev, que tem o foco nesse problema da liberdade, ele consegue apontar pelo menos uma qualidade no Homem do Subsolo, que é justamente essa defesa incondicional da liberdade. Se ele tem alguma qualidade, seria justamente essa. Ele se recusa, ele se apresenta como um inimigo figadal de todo determinismo, de toda aquela psicologia mecanicista, do positivismo, do cientificismo, todas essas tendências intelectuais do século XIX. O problema reside justamente no uso da liberdade. Ele consegue cumprir essa primeira etapa e reconhecer a liberdade como o bem mais precioso. O problema é o uso que ele faz da liberdade. E isso está bem claro. No monólogo, ele faz essa apologia à liberdade, que seria o bem mais precioso. Na segunda parte do romance, como na segunda parte da novela, como o livro vai funcionar é, com esse espelhamento, com esse diálogo entre as duas partes, se desenvolve o uso que o personagem faz da liberdade, né? Que é o pior uso possível, né? Ele acaba, ele acaba prejudicando a prostituta. O Berdyaev ele vai classificar a obra do Dostoiévski como uma antropodiceia da liberdade, ou seja, retrata principalmente a experiência do homem em liberdade. Então ele vai apontar que a liberdade é um caminho bifurcado, que, que pode facilmente se degenerar no seu contrário, se transformando em arbitrariedade. Então, a partir do momento em que o indivíduo ele faz um mau uso da liberdade, essa liberdade se degenera, ocorre uma espécie de inversão diabólica, ela se degenera no seu contrário, que é a arbitrariedade, e o indivíduo que fazia essa defesa tão apaixonada da liberdade, ele vai se tornar um escravo dessa própria arbitrariedade. Ele vai ser tudo menos livre. Então, o que a gente pode perceber que essa antropodiceia da liberdade, que é o problema central da obra do Dostoiévski, ela tem início no Memória do Subsolo e passa por todos os grandes romances, Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, e vai encontrar seu ápice nos Irmãos Karamazov, com a lenda do Grande Inquisidor, em que ele apresenta a figura do Cristo, né? Aquela figura silenciosa do Cristo que ultrapassou o inferno da polifonia, como o símbolo da liberdade final, né? A liberdade é esse caminho bifurcado que pode degenerar para a mais completa arbitrariedade, como a gente observa no caso desses personagens sombrios, né? O Homem do Subsolo, Raskolnikov, Stavrogin, Ivan Karamazov, e pode desembocar no outro lado, que é a liberdade final e absoluta representada pelo Cristo. O Lev Shestov, por sua vez, ele usa, na sua interpretação, ele usa o simbolismo do anjo da morte. Como eu já havia mencionado, ele diz que o Dostoiévski, no momento de elaboração do livro, ele teria recebido essa visita do anjo da morte. E o anjo da morte é uma figura retirada, é uma referência bíblica do Antigo Testamento.
então o Anjo da Morte, quando faz essa visita, ele em geral carrega consigo uma tragédia que é o anúncio da sua própria morte ou de alguém próximo, mas ele também concede um presente, que seria um olho adicional. O Chekhov comenta que essa figura do Anjo da Morte é uma figura toda coberta de olhos. Então, ele concederia um desses olhos, que a gente pode até relacionar com aquela terceira visão das filosofias orientais, né? Ele concede um desses olhos que propiciariam ao presenteado uma possibilidade de enxergar para além do mundo dos fenômenos. Então, por isso a relação dele com a crítica à razão, né? Dele afirmar que essa é a verdadeira crítica à razão, né? E esse, isso é bem representado no livro através daquela metáfora do muro, né? Você deve lembrar disso quando ele fala que os homens de ação eles não conseguem ultrapassar esse muro, né? A gente pode entender esse muro tanto como as limitações das leis da natureza, quanto as limitações das teorias e dos sistemas racionais, né? Então, então o presente do Anjo da Morte propiciaria ao presenteado uma experiência para além do muro, né? Possível fazer uma analogia com o pensamento de Nietzsche, né? Uma experiência para além do bem e do mal, onde o sujeito vive onde o sujeito passa a viver como um exilado, como um náufrago, né? Ele não tem critério para definir, né? Só a sua própria escolha individual, o que tem novamente a ver com a questão da liberdade, né? O Chekhov faz essa analogia, a abordagem do Chekhov é bem filosófica e ele faz essa analogia do subsolo com a caverna do Platão e ele aponta esse elemento do personagem de apologia ao subsolo e tem um elemento interessante porque ele faz essa contestação, ele faz esse questionamento ao leitor que pelo menos ele estaria num estágio superior porque em primeiro lugar, ele reconhece a sua própria miséria, ele se reconhece como habitante do subsolo. O quanto pior não seria a condição de quem nem se reconhece como habitante dessa caverna, quem está vivendo guiado por sombras e nem sabe que são sombras. Tá vivendo na Matrix e está achando que aquilo é a realidade. Então, a consciência de estar vivendo num mundo de sombras é o pré-requisito inicial para poder sair, para poder se libertar dessa condição no futuro. O Chekhov ele faz uma comparação interessante também. Ele relaciona o livro com as Confissões dos Santos. É bastante estranho, né? Visto que esse homem de subsolo é uma figura um tanto abjeta, mas ele aponta que só nos livros autobiográficos dos santos, como por exemplo na Confissão de Santo Agostinho, você vê um indivíduo falando tão mal de si próprio, se criticando tanto a si próprio. E se o homem do subsolo tem toda aquela relação, né, do Dostoiévski como um talento cruel, né, da crueldade do Dostoiévski, que o Berdyaev aponta que essa crueldade é porque existe de fato, porque o Dostoiévski não poupou o leitor de mostrar essa experiência trágica da liberdade. E se o homem do subsolo é cruel com os interlocutores dele ou com o próprio leitor, ele é cruel ao quadrado com ele próprio, né? Consigo próprio. Ele realmente não se poupa das piores ofensas, das piores críticas, desenvolvendo esse exercício da confissão do gênero confessional que é tão destacado e primordial na obra do Dostoiévski. Assim, o diferendo entre a consciência geral e o indivíduo surge a Dostoiévski como uma questão, não de fato, mas de direito. A hominitude arrebatou o poder. É preciso arrancar-lhe. E, para isso, abandonar, antes de mais nada, a crença na justiça que assiste ao adversário e convencermos-nos de que a força deste é feita da nossa fé nela.
As leis naturais e a sua imutabilidade, as verdades e as suas evidências, não são talvez mais que uma sugestão análoga à sofrida por um galo, em torno do qual se traça um risco a giz. O galo não é capaz de ultrapassar o círculo, como se este fosse uma parede e não uma linha. Se o galo soubesse raciocinar e exprimir por palavras os seus pensamentos, criaria uma teoria do conhecimento, dissertaria acerca de evidências e concluiria que o risco era o limite da experiência possível. Caso assim seja, há que lutarmos contra os princípios do conhecimento científico, com outras armas que não argumentos. Estes últimos só nos seriam úteis enquanto admitíssemos as premissas originais. Mas, uma vez que já não acreditamos nelas, o caminho tem de ser outro. Isso é das Revelações da Morte. Muito Uma bom essa bela. história. Oi? Muito Bom. bom esse trecho do Chestóvio. Tem esse conceito que é interessante, que o Chestov trata bastante, e que é uma invenção do Dostoiévski, né? Que aparece nesse livro, que é o conceito de hominitude, que está ligado basicamente à doxa, né? Ao senso comum. Isso vale até para a filosofia, né? Axiomas, sistemas, teorias, conceitos universalmente aceitos, que se transformam numa espécie de opinião comum, de senso comum, de doxa. E o homem do subsolo ele vai bater de frente justamente com essa hominitude, né? Ele vai se propor a uma experiência, por isso que eu relacionei com Nietzsche, né? Para essa experiência além da hominitude, né? Além do senso comum, além do bem e do mal, né? Além dessas delimitações de bem e mal. E é interessante que ele vai utilizar armas diferentes, né, para combater isso. Tanto que tem uma parte do livro que Chestov fala contra a arma mais potente, mais eficaz contra os argumentos não são os próprios argumentos, né? Porque você entrar nessa lógica, nessa dinâmica dos argumentos é como se você estivesse indo jogar na casa do adversário, né? Lutando com as armas do adversário. Então ele fala contra os argumentos não existe nada mais eficaz do que xingamentos, do que insultos. E nisso, nesse aspecto, o homem do subsolo é um pós-PhD, né? É um pós-doutor, né? Ele domina a arte do insulto como ninguém. Aquela parte em que ele diz que quer mostrar a língua pro Palácio de Cristal, ele não hesita em proferir toda a série de insultos possíveis. E tem aquela parte que é bem interessante, que ele fala, é bem possível que uma hora surja um indivíduo zombeteiro que coloque a mão na cintura e fale, que vá à merda, todo esse bom senso, toda essa racionalidade, toda essa previsibilidade, né? Eu prefiro agir sempre de acordo com a minha estúpida vontade, que seria de fato bem mais precioso, né? Eu estou citando de cabeça, mas é bem semelhante a isso. Agora eu vou ler a segunda parte aqui do livro que eu queria para finalizar esse nosso bate-papo, que é retirado de um diálogo do protagonista com a Lisa, a prostituta. Vamos a ele. Salvar, continuei, pulando da cadeira e correndo diante dela de um canto ao outro da sala. Salvar do quê? Mas eu mesmo talvez seja pior que você. Por que não me lançou então as fuças quando eu lhe fui pregar sermão? E você mesmo, por que veio à nossa casa? Veio pregar moral? Eu precisava então ter poder. Precisava de um jogo. Precisava conseguir as suas lágrimas, a sua humilhação, a sua histeria. Eis do que eu precisava então. Mas eu próprio não suportei isto, porque sou um crápula. Assustei-me, e o diabo sabe para quê. Dei de bobo o meu endereço a você. Em seguida, ainda antes de chegar em casa, já eu a xingava a mais não poder. Justamente por causa desse endereço. Eu já odiava você, porque ele mentira então. Porque eu quero apenas jogar com as palavras, devanear mentalmente. Mas na realidade, sabe do que eu preciso? Que vocês todos levem a breca de uma vez. Aí é que está. Preciso de tranquilidade.
Agora mesmo sou capaz de vender o mundo todo por um copeque para que não me importunem. Que o mundo leve a breca ou que eu deixe agora de tomar o chá. Direi que acabe o mundo, mas que eu sempre possa tomar o meu chá. Você sabia disso ou não? Bem, quanto a mim, sei que sou um canalha, um patife, um egoísta, um preguiçoso. Nesses 3 dias tremi de medo que você viesse. E sabe o que me inquietou de modo particular em todos esses 3 dias? Foi que então me apresentei tão heróico diante de você e de repente você me veria indigente, repulsivo, com esse roupãozinho esfrangalhado. Eu lhe disse há pouco que não me envergonhava da minha pobreza, pois saiba que me envergonho. Sim, envergonho-me disso mais do que de qualquer outra coisa. Temo acima de tudo, mais do que se eu roubasse, porque sou tão vaidoso como se me tivessem arrancado a pele e o simples ar me causasse dor. Mas será possível que até agora você não tenha compreendido que eu nunca lhe perdoarei o fato de ter me encontrado com esse roupãozinho quando eu me lançava sobre Apolon como um cachorrinho raivoso? O ressuscitador, o ex-herói, atira-se como um vira-lata vagabundo e cabeludo contra seu criado, e este ri dele. E nunca desculparei também a você as lágrimas de há pouco, que não pude conter, como uma mulher envergonhada. E também nunca desculparei a você as confissões que lhe estou fazendo agora. Sim, você, unicamente você, deve responder por tudo isto, porque você que apareceu na minha frente, porque eu sou um canalha, porque eu sou o mais repulsivo, o mais ridículo, o mais mesquinho, o mais estúpido, o mais invejoso de todos os vermes sobre a terra, que de modo nenhum são melhores que eu, mas os quais, o diabo sabe por quê, nunca ficam encabulados. E eu vou receber assim, toda a vida, piparotes da primeira lenda que aparecer. É uma característica minha. E o que eu tenho a ver com o fato de você não compreender nada disso. E que tenho eu. Que tenho eu também com o fato de que você esteja se perdendo ou não naquela casa. Mas compreende você como agora, depois de lhe contar tudo isso, odiá-la, porque esteve aqui e me ouviu. Uma pessoa se revela assim apenas uma vez na vida. E assim mesmo, somente no acesso de histeria. Que mais você quer? E por que, depois de tudo isso, você fica aí espetada na minha frente? Por que me tortura e não vai embora? Então vou fazer um pequeno à parte aqui. Um negócio que é bem legal do livro é que ele fica meio em dúvida. Ele acaba acreditando um pouco na brincadeira dele de se transformar no redentor da prostituta, no príncipe encantado. Mas o que ele não consegue suportar, o que ele não consegue perdoar nela é quando ela chega na casa dele e flagra ele numa condição de, primeiro lugar, uma condição de pobreza. E ele tinha acabado de ter uma discussão séria com o criado, e o criado tinha levado ele às lágrimas, né? Então ele parecia mais a antítese do príncipe encantado do que esse próprio príncipe. Quando ele é flagrado assim da sua condição real de um pobre diabo e não do príncipe encantado que ele tinha vendido, ele não consegue de fato perdoá-la. E aí precisa se vingar de alguma forma, precisa descontar isso de alguma forma nela. Com esse trecho apoteótico, a gente chega ao fim da conversa. Cadu, obrigado. Mas lembrando que a gente está fazendo uma série. O próximo livro, qual vai ser, Cadu? O próximo livro que a gente Crime e vai. Castigo. Crime e Castigo. Então, não percam o próximo encontro. Nós vamos continuar nessa mesma toada. Cadu vai falar um pouco da biografia, até onde parou. Então, paramos aí na transição de Memórias do Subsolo para Crime e Castigo. E aí continuamos a partir desse ponto. E aí, claro, entraremos no livro também. Não é isso, Cadu? Isso mesmo. Te agradeço novamente pela oportunidade, Cid. Foi um prazer estar aqui compartilhando essas reflexões de subsolo com você. Eu que agradeço, Cadu, se oferecer essa aula para a gente. Então, não percam aí o próximo episódio e até mais.